E aí, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer mais um vídeo, o último vídeo da série falando sobre características de um discípulo. Se você quer entender um pouco mais sobre quais características tem um discípulo, fica nesse vídeo até o final. Aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque fazendo assim você vai estar ajudando bastante ao crescimento do canal. Então vamos para o assunto. Hoje eu vou trazer a quarta característica de um discípulo. Eu venho falado sobre características de um discípulo e também venho explicado sobre o discipulador, sobre Jesus, que é o mestre, que é o professor, que é o discipulador dos seus discípulos. Eu explico em um vídeo anterior, eu vou deixar na descrição, falando do propósito de Jesus. Jesus ele veio com um propósito para essa terra. E o seu propósito era ensinar. Ensinar. Jesus ele veio chamar discípulos, fazer discípulos e ensiná-los. Esse era o seu propósito. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo que fala sobre isso. Então, se Jesus veio para ensinar, nós como pessoas que aceitamos a seguir Jesus, precisamos ter as características de um discípulo, de uma pessoa que segue Jesus. E nos vídeos anteriores eu explico. A primeira característica é ser ensinável, a segunda é ser obediente, a terceira é ser disponível. Eu preciso me disponibilizar para seguir Jesus. Eu preciso verdadeiramente abrir mão de coisas que me impedem nessa caminhada, que me impedem de seguir esse caminho de fé, que me impedem de trilhar o caminho da fé. Eu preciso ser disponível. E a quarta característica do discípulo é preciso ser dependente. Eu preciso depender desse professor. Eu preciso depender desse mestre. Porque nos vídeos anteriores eu explico que Jesus ele veio com um destino, com uma missão e com um propósito. A missão de Jesus foi chamar discípulos, foi fazer discípulos. O destino de Jesus foi nos proporcionar a salvação. E o propósito de Jesus foi nos ensinar. Então, se o destino de Jesus foi nos proporcionar a salvação através da sua morte, eu preciso depender desse mestre, eu preciso depender de Jesus para eu garantir a minha salvação. A palavra de Deus diz lá em Salmos, no capítulo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, como uma ovelha desse pastor, como um discípulo desse mestre, precisamos ser dependentes dele, para que assim ele venha proporcionar o descanso, proporcionar o guia, proporcionar o destino, proporcionar o alvo. Somente sendo dependente a gente consegue obter êxito nesse sentido. Então, a quarta característica de um discípulo verdadeiro de Jesus é preciso ser dependente dele. Todas as características são fundamentais. Nenhuma característica anula a outra, pelo contrário, uma completa a outra. Eu preciso ser ensinável. Eu preciso sempre buscar aprender sobre Jesus. E eu aprendo quando eu estudo as Escrituras Sagradas. Eu aprendo quando eu leio a Palavra de Deus, quando eu medito, me aprofundo nas Escrituras, na Palavra de Deus. E eu também aprendo quando eu passo pela experiência, quando eu passo pelo relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a primeira característica do discípulo. A segunda característica é ser obediente, é ouvir a voz do Mestre e obedecer. É ouvir os comandos de Jesus e obedecer. A terceira característica de um discípulo é ser disponível, é abrir mão de coisas que me impedem de seguir verdadeiramente ao Mestre. E a quarta é ser dependente. Eu preciso ser dependente de Jesus como meu professor, como meu pastor, como meu Senhor, como meu Mestre. Porque Jesus, na verdade, ele é tudo isso. Em outro vídeo eu explico um pouco sobre a nossa identidade em Deus. A nossa identidade está diretamente relacionada àquilo que Deus é para nós. Então nós, como discípulos,
encerrando essa série de vídeos falando sobre discípulo, sobre a minha identidade como discípulo, eu preciso ter essas 4 características. E todas essas características se confirmam na palavra de Deus, se confirmam nos evangelhos de Jesus, quando ele chama os discípulos e quando os discípulos passam a viver, a ser de acordo com essas características. Os discípulos eles precisam ser ensináveis, disponíveis, obedientes e dependentes do pastor para que venham se cumprir as promessas, para que venham se cumprir tudo aquilo que o Mestre tem para nos ensinar, para nos oferecer, para nos ofertar. E a promessa principal na vida do discípulo, na vida daquele que passa a viver pela fé, é a promessa da salvação, é a promessa da vida eterna, é a promessa de ir morar no céu, junto com o Pai e junto com o Filho. Porque eu digo uma coisa, viver pela fé significa viver por uma promessa. O conceito de fé está escrito em Hebreus 11, no capítulo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza que essas coisas, mesmo sem eu ver, vai acontecer. E por isso eu espero. Esse é o conceito da fé. O conceito da fé se encaixa no conceito de promessa. Viver pela fé é viver por promessa. Porque a promessa eu não vejo, mas eu sei quem prometeu, por isso eu confio, eu tenho certeza que ela vai acontecer e por isso eu espero. Então Jesus ele chama seus discípulos, ele faz o convite para que a gente passe a viver pela fé. E viver pela fé significa viver pelas promessas, e a promessa principal é a promessa da salvação. Então nós hoje, como pessoas que aceitamos a Jesus, que recebemos a promessa da salvação, precisamos ter esse entendimento e, acima de tudo, viver o que está escrito na palavra de Deus. Viver os ensinamentos do Senhor para provarmos para Ele que somos seus discípulos e discípulos verdadeiros. Discípulos que obedecem, discípulos que sempre aprendem, discípulos que são disponíveis para Ele fazer a obra e discípulos dependentes do pastor, dependente do Mestre. Então eu encerro por aqui essa série de vídeos falando sobre discípulos de Jesus e eu espero que você tenha gostado. Por isso eu peço, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda esse vídeo para várias pessoas, para que as pessoas venham ter esse entendimento também. Abençoa a vida dos seus amigos, de pessoas que você acha que deveria mandar esse vídeo, para que mais pessoas venham ser atingidas com a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostou e compartilhe, tá bom? Então, Deus abençoe, eu espero você nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo quais sugestões de vídeos você gostaria de ter nos nossos próximos vídeos e assim a gente vai movimentando esse canal, tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima.